existe uma boa avaliação e uma prescrição adequada de tratamento conforme as necessidades, tá? Terezinha aí de Porto Alegre, também seja bem-vindo. Pessoal, depois eu vou ler todos os comentários de vocês, podem ficar tranquilos, tá? Então, pois bem, então as cervicalgias são simplesmente queixas mecânicas que esses pacientes apresentam, ou seja, durante padrões de movimento, esse paciente geralmente em repouso, ele não tem dor, mas a dor desse paciente, a queixa aparece no movimento de rotação, ou quando ele fica sentado em determinada posição, ou muitos pacientes quando vão correr, ou então fazer algum exercício de academia, isso gera uma sobrecarga maior, tá? Então, é preciso que, como eu disse, independente das alterações, se identifique os padrões de limitação, as queixas, o comportamento dela, se é unilateral, bilateral, se ela é simétrica, se ela irradia ou não. Então, as cervicobraquialgias, tá? Aí, quando a gente tem já um comprometimento de raiz nervosa, a gente já tem uma complexidade maior desse problema. Por quê? Porque se eu tenho irritação de raiz nervosa, eu tenho um outro tecido envolvido agora, que é um nervo, ele é extremamente sensível, irritável, e isso realmente, lembrando que a coluna cervical é por onde emergem as raízes que vão para os membros superiores, por isso muito comum os pacientes com alterações da coluna cervical terem queixas na região do membro superior ou na região da escápula. Eu costumo dizer que a escápula está para a coluna cervical, assim como os glúteos estão para a lombar. Tá? Então, muitos pacientes com dor no glúteo, o problema não está no glúteo. Então, é piriforme, enfim. Olha, falar para vocês que eu não lembro a última vez que eu dei ênfase no tratamento de um piriforme, porque ele era a causa da dor do paciente por uma ciatalgia ou uma dor na região do glúteo. Não lembro. Tá? Então, como eu disse, a coluna, a cintura escapular, a escápula está para a cervical, como o glúteo está para a lombar. Tá? Então, muitas das dores de origem cervical, de origem pacientes com dores na região da escápula ou no braço, a dor já começa no braço, pode ter uma origem já na coluna cervical. E esse paciente, às vezes, tratando o ombro e não melhora, mas ele foi lá um especialista, quando ele falou que ele tinha dor no ombro, faz uma ressonância do ombro. Tem nada nisso, tem só uma tendinite, mas não justifica toda a sua dor. Por quê? Porque o problema está na cervical. Então, se não examinar detalhadamente, a gente não sabe a origem, a causa do problema. E isso é que é o que dá o brilho, todo o brilho da nossa profissão. A gente reabilita movimento, então a gente precisa investigar, a gente precisa avaliar, a gente precisa testar, a gente tem teste para todas essas articulações, para todos esses tecidos. Então é muito importante que o fisioterapeuta ele tenha um grande domínio dessa prática clínica, tá? Então todo mundo fala muito em fisioterapia baseada em evidência, sim, sem dúvida nenhuma, sempre. Mas a evidência, a teoria, sem a prática clínica, não é nada. Não é nada. E se você não tem, enfim, embasamento suficiente científico, uma boa prática clínica, uma prática clínica de excelência, ela vai dar os parâmetros para você seguir com um bom tratamento para o seu paciente. Isso você pode ter certeza, tá? Por isso é preciso conhecer muito bem de como avaliar esses pacientes, como ter mais dados para poder traçar uma conduta adequada. Bem, falando agora, então, as cervicalgias mecânicas, como eu disse, são várias as alterações da coluna cervical, desde as artroses, degenerações discais, mas que podem causar as dores. Aí nós temos os abaulamentos discais. Então, hoje uma paciente perguntou para mim o que é um abaulamento, o que é uma protusão discal. Vamos imaginar aquele chiclete Babalu, que ele tinha um recheio dentro, né? Então, o chiclete em si é o disco intervertebral, tá? Que seria o amortecedor que fica entre as vértebras, lembrando que as vértebras são como fosse uma pilha de um ossinho sobre o outro, vários bloquinhos um sobre o outro, e entre eles eu tenho os discos intervertebrais. Esses discos intervertebrais, vamos dizer que é esse amortecedor, esse babalu. Dentro dele ele tem um recheio, e esse recheio nós chamamos do núcleo pulposo,
do disco intervertebral, tá? Se eu amassar esse chiclete e deformar ele, nós temos aí um abaulamento, uma protusão desse disco, tá? Então, aquele formato que ele perdeu, aquele formato inicial dele, ele deformou, nós chamamos de abaulamento. Porém, o núcleo, o recheio dele continua lá dentro ainda, ele não foi perdido, tá? Agora, quando eu tenho a ruptura, então, quando esse recheio ele extravasa, ele sai ali do chiclete, aí nós chamamos de hérnia de disco, que seria quando rompe, então, esses anéis do disco intervertebral e extravasa esse conteúdo do seu interior, nós chamamos, então, de hérnia de disco. E reforço aqui, não é porque o paciente apresenta uma hérnia de disco que esse paciente necessariamente tenha que ter sinais ou sintomas. Muitos pacientes, eles são assintomáticos, ou seja, eles apresentam a alteração, mas não têm queixas sintomáticas. Tudo bem? Então, eu tenho que ter uma correlação de todo um conjunto da história do meu paciente, comportamento dos sinais e sintomas que ele apresenta, o que agrava, o que atenua, fatores que, enfim, que no dia a dia, as posturas que ele costuma adotar no dia a dia, a atividade dele, como que ele senta, como que é a atividade laboral dele, como que ele, enfim, se comporta em casa quando ele está descansando. Então, preciso de muitas informações para formar esse quebra-cabeça e então resolvê-lo, tá? Assim como, enfim, essas alterações, como eu disse, elas não são patognomônicas com os sintomas do paciente. Eu preciso desse conjunto de sinais e sintomas correlatos ao exame físico dele. Tudo bem? Então, como que nós realizamos a abordagem de avaliação desses pacientes? Inicialmente com a história clínica, quando iniciaram os sintomas, ou seja, se esse paciente tem sintomas, sei lá, há 10 anos atrás, desde a adolescência, não, esses sintomas são recentes, foi mediante a um trauma, não foi de início insidioso, sem uma causa aparente, teve um início recente, não, tem um início lá antigo, crônico já desse paciente, então ali, com certeza eu já espero encontrar mais alterações mecânicas com limitação da mobilidade, uma coluna talvez mais sintomática ou muito limitada. Se é mais recente, e é um primeiro episódio, ou não vários episódios, se é mais recente, um primeiro episódio, eu geralmente não espero encontrar tanta limitação, às vezes, da amplitude de movimento, tanta perda de amplitude de movimento, tá? Ou seja, como iniciaram esses sintomas? Esse paciente já procurou algum tratamento até o momento? Ele já fez algum tratamento de fisioterapia? Ele faz algum exercício? Esse paciente é sedentário? Ele é ativo? Ele trabalha? Então, olha quantas informações eu preciso para formar um quebra-cabeça. Tá? Então, tudo isso tem que fazer parte da avaliação desse paciente, do exame clínico dele, para eu ter, então, mais dados, o que pode estar gerando ou predispondo o meu paciente a ter esses sintomas, sintomas dolorosos da coluna cervical. Às vezes pode ser que não seja nem dor, hein, pessoal? Na grande maioria é dor a queixa do paciente, porque quando é limitação de movimento, ele nem procura a gente. Então, um paciente que chega e nem movimenta a cervical, às vezes não tem nem dor, mas aquele outro, às vezes tem uma baita amplitude, mas a cervical, ela é quase que uma dor constante, né? Ou então os pacientes que apresentam só parestesia, ou seja, alteração sensitiva, alteração da sensibilidade, formigamento na mão, na região do antebraço ou do braço, lembrando que as cervicobraquialgias, quando as queixas são do cotovelo para baixo, nós temos geralmente um grau, as chances maiores de ter uma irritação já de raiz nervosa desse paciente, a gente ter uma complexidade um pouco maior, tá? Quando eu tenho sintomas, então, abaixo do cotovelo, o prognóstico ele já não é tão bom para esse paciente quanto os sintomas acima do cotovelo, tá? Então, os pacientes com queixa abaixo, ficar um pouco mais atento, fazer uma avaliação mais detalhada desse paciente,
assim como sintomas mais acima geralmente tendem a ter um melhor prognóstico para esses pacientes. Então, após ter, enfim, todos esses dados de início de sintomas, que eu falei quando, como começou, como evoluiu, se esse paciente já fez algum tratamento de fisioterapia, como foi esse tratamento, se ele tem alguma orientação para casa. Uma das coisas que me deixa, assim, agoniado é saber, e triste, é saber que esse paciente muitas vezes fez vários tratamentos com vários profissionais e ninguém orientou nada para casa para esse paciente. Ora, se eu trabalhar aqui, na minha clínica, no meu consultório com esse paciente e não orientar nada para casa, como que eu vou conseguir a manutenção de tudo aquilo que eu ganhei com o meu paciente? Né? Então eu preciso com que ele dê continuidade ao tratamento. O tratamento ele não pode ficar restrito somente à minha clínica, ao meu consultório. Esse paciente já tem que dar asas para ele voar, para ele ficar melhor o quanto antes. Tá? Então é muito importante isso, esse pulo do gato, entender como que funciona a problemática desse paciente para instituir um exercício que atenda às necessidades dele dentro de casa, ou seja, quando ele tiver com leve incômodo, ele mesmo vai lá e vai fazer um exercício que já pode aliviar os sintomas dele. E quando ele voltar para você, esse paciente já vai estar melhor do que ele saiu na última sessão. Então é muito importante, e o paciente ter orientações para casa vai ajudar muito o tratamento de vocês fisioterapeutas, tá? E para os pacientes pedirem também orientações, é claro, para os seus fisioterapeutas. É muito importante que vocês saibam como se autotratar em casa, para que cada vez vocês dependam menos do profissional e vocês, por conta própria, consigam também dar um upgrade aí na melhora de vocês, na reabilitação, tá? Nesse processo de melhora, nessa fisioterapia de resultado. Tá? Então, durante um exame físico simples que eu costumo fazer com todos os meus pacientes é pedir os movimentos fisiológicos de extensão, flexão e de rotações da coluna. Eu peço para o meu paciente se posicionar sentado de forma ereta. Se eu vejo que o paciente é muito cifótico, a cadeira não ajuda, eu vou lá, coloco um rolinho lombar. Para quem ainda não sabe o que é um rolinho lombar, vocês podem colocar lá, Dr. Robson Cita no meu canal e escrever rolo lombar. Vai aparecer para vocês, entra no vídeo para vocês entenderem. Então, o rolo lombar, ele ajuda eu tirar essa postura cifótica. Então, esta seria uma postura de alinhamento, ok? Do meu tronco, ou seja, desde a minha pelve, passando pela minha lombar, minha torácica, minha cervical e minha cabeça. Eu tenho um bom alinhamento aqui. Porém, se esse paciente ele senta mal posicionado, isso já vai gerar uma queda da pelve, um tilt posterior da pelve. Isso vai fazer com que a lordose lombar vire uma cifose, eu vou ter uma inversão de curva. A torácica, que já tinha uma curva cifótica, ela vai acentuar, e a cabeça ela não pode ficar para baixo, como eu já disse para vocês, ela vai acompanhar fazendo uma hiperlordose. Isso vai gerar uma baita sobrecarga para a coluna cervical do meu paciente. Então, muitas vezes, olha que interessante, somente o fato de eu corrigir a postura do meu paciente sentado, colocar esse rolinho lombar, ajustar ele já tem uma melhora, às vezes, da dor cervical. Aí eu já começo a ter indícios aonde que tem que começar o meu tratamento. Olha como é interessante. A gente vai colhendo dados, uma história aqui, outra ali, depois a gente vai juntando esse quebra-cabeça. E quando eu estou nessa avaliação, então, dos movimentos, antes de iniciar, eu corrijo a postura e continuo conversando com ele. Caso mude tenha alguma alteração nos sintomas, para melhor ou para pior, eu já vou ter mais dados aqui. Então, se eu corrigir, melhorou a dor do meu paciente que antes estava aqui, olha, a dor que antes tinha uma intensidade, uma EVA, vamos supor, de 7, caiu para 5, caiu para 6, melhorou? É considerável, então eu posso pensar que o fator postural dele durante as atividades do dia a dia pode ter correlação clínica com as queixas que ele apresenta. Isso é muito comum, tá? Muito comum, porque o paciente sentado numa postura mais cifótica, ele aumenta a sobrecarga da coluna cervical. Já quando eu dou um melhor alinhamento, eu tiro essa sobrecarga da cervical. Então, eu diminuindo essa sobrecarga articular em cima dos tecidos da minha coluna cervical,
consequentemente, isso já vai trazer uma resposta positiva para esse paciente, tá? Pessoal, todos estão chegando, Paola de Joinville, pessoal, Herbert, enfim, todos, Kleber, aparelho dentário pode dar cervicalgia? Pode, Kleber, pode sim, ainda mais porque isso vai mexer com a sua arcada dentária, isso mexe também com a ATM, o que gera sobrecarga para a coluna cervical, tem uma integração muito forte, coluna cervical alta e ATM e as queixas de cervicalgia, tá? Muito, muito mesmo. Ó, pessoal, eu já tô vendo que tem algumas pessoas aqui que estão querendo bagunçar aqui o tal de Sharkman. Então, vamos ocultar aqui todo mundo que... O canal tá aberto para todos que quiserem se expressar, são todos muito bem-vindos, mas sempre com muito respeito. O mesmo respeito que a gente dá, a gente também quer receber. Então, a todos que não querem se expressar de forma seja respeitosa também com os colegas, já estarão excluídos aqui como este usuário. Ok? Muito bem. Bem, enfim, a gente preza pelo respeito mútuo, né? E tem gente sempre engraçadinhos, enfim. Não é à toa que fake news tem tanto poder, né? Porque tem tanto idiota como alguns que também aparecem de vez em quando, né? São esses aí que propagam cada vez mais, enfim, histórias que não agregam para ninguém e só, enfim, só tem a piorar uma condição, enfim, deixa para lá. Mas enfim, pessoal, coluna cervical, então, é muito importante quando eu estiver avaliando, eu tenho que dar atenção também nesses fatores de correção da postura, tá? É muito importante isso, porque ela pode ter realmente uma correlação clínica muito forte. Então, no momento da avaliação, eu solicito movimentos fisiológicos da coluna. São movimentos simples, simplesmente de extensão cervical, e eu vou avaliar a mecânica dessa extensão cervical. É claro que ela vai variar de... Eu vou anotar algumas aqui, ó. Cervical. Depois eu vou responder algumas perguntas que eu tô vendo aqui, eu vou dar uma passada depois, tá? Mas para quem perguntou se a cervical também pode causar tontura, sim. Nós temos as vertigens cervicogênicas de origem cervical, tá? Cervical alta, pode ter muita influência, a gente depois conversa um pouquinho sobre isso. Então, movimentos fisiológicos, dentro de uma pessoa jovem, eu posso esperar um movimento com uns 90 graus de amplitude de extensão. Uma pessoa, uma meia-idade ali por volta de uns 70, 80 graus e por aí vai, tá? Então é importante quando eu peço para o paciente fazer um movimento de extensão cervical, eu avalio o quê? O quanto que ele tem de amplitude sem compensar com a coluna torácica, somente com a cervical, e se ele tiver necessidade de abrir a boca, que ele abra sem problema algum. E eu vou perguntar para esse meu paciente, então, qual a sensação desse movimento? Primeiro eu vou anotar se a amplitude ela está preservada ou se ela está limitada. Se ela está limitada, eu vou colocar aproximadamente quantos graus que esse paciente apresenta e pergunto então para ele se ele tem alguma sintomatologia, alguma queixa dolorosa. Se ele tiver, eu pergunto o local, a área, por onde que ela se estende. Então, vamos supor, minha dor é só no meio do pescoço, quando eu vou, parece que eu sinto um aperto. É dor? Não, é só um aperto. Ok? Não, quando eu vou, eu sinto dor bem no meio, é uma dor intensa. Aí vocês podem classificar como leve, moderada ou intensa, tudo bem? Ou olha, não, eu faço um movimento completo, não sinto nada. Excelente. Ou então um paciente muito limitado, ele tem um movimento limitado, mas ele não tem sintoma algum. Eu só anoto que ele tem limitação da mobilidade. Então é muito importante o quê? Vocês associarem isso. A mecânica, que é a quantidade de movimento preservada que esse paciente apresenta, a sintomatologia, se ele apresenta a área dos sintomas, então tem paciente quando faz a extensão, olha, quando eu fiz isso eu senti que irradiou pro meu braço. Vocês têm que anotar, isso gera uma cervicobraquialgia. Vai até o cotovelo, não, para baixo do cotovelo.
tudo bem? Dor local, só direita, só esquerda, central, toda cervical, não dói no meio da escápula. Então, olha quantas informações um movimento pode dar para vocês, tá? E aí eu vou anotar e vou anotar também a intensidade desse sintoma, se é leve, moderada ou forte. Tudo bem? E aí depois eu vou para o movimento de, ou se gera algum formigamento, que também é comum, tá? Ou seja, anotar a sintomatologia, ou seja, o que o paciente sente naquele movimento. Oh, eu levo um sintoma, sinto alongar aqui na frente. Ótimo, normal o movimento. Mas eu tenho que ter isso anotado. Porque se isso mudar lá na frente, eu já tenho esses parâmetros aqui, todos registrados no dia que eu avaliei ele. E por fim não, dando sequência, movimento de flexão, se ele encosta o queixo no peito, o que ele sente, então se ele tem um movimento preservado, não, se ele para no meio do movimento, e se ele consegue, se ele tem algum sintoma, a área do sintoma, como eu disse, se tem dor onde que é, ah não, só sinto esticar aqui atrás, ótimo, sintoma normal também, tá? Não, quando eu faço, eu sinto que pega uma dor que irradia para o braço, é só local, é na escápula, é central, é direita, é esquerda, tudo isso anotado. Assim como a intensidade, leve, moderada, forte, tudo bem? E os movimentos rotacionais. Olhar, então, o paciente com o tronco parado, olhar para o lado esquerdo dele, o máximo confortável. Amplitude que a gente espera de aproximadamente 80 a 90 graus e depois para o lado contralateral. Sempre observando a mecânica, se a amplitude é limitada ou se ela é preservada. Se ela é limitada, eu tento acertar qual o ângulo que ele apresenta, tá? 45 graus, 60 graus, ou enfim, ou se é preservada, e se é limitada ou não, se gera algum sintoma. Quando eu rodo para cá, olha, dói desse lado aqui, mas é dor? Ah não, é um repuxo, é um esticar, alongamento normal, tá? Pro outro lado, ah não, quando eu olho para esse dói desse lado, dói desse, mas dói mais desse que desse. Aí você vai anotando todos esses detalhes. Assim como os movimentos de protração e retração. Então, com o paciente nessa posição, eu peço para ele fazer um movimento de encaixar o queixo, como se fosse encaixar a cabeça dentro do pescoço. Isso aqui, ó. E retorna. Encaixa. E retorna. E pergunta para ele a sintomatologia, assim como colocar a cabeça para frente e voltar. Muito paciente, às vezes, quando faz isso, tem dor de cabeça, tem tontura, tem zumbido no ouvido. Então, são muitas as sensações que podem aparecer para o paciente de vocês. É importante que vocês tenham tudo isso anotado. Eu acho que eu tenho uma ficha minha aqui de avaliação. Ó, essa seria basicamente a minha ficha de avaliação. Tá? Ela tem só frente, ela não tem verso. No verso eu faço todas as minhas anotações. Só que aqui na frente eu tenho a história pregressa, ou da moléstia atual, enfim, toda a história do meu paciente, como eu falei para vocês. Eu tenho a queixa principal dele, o que trouxe ele para minha clínica. Às vezes pode ser que não seja dor, pode ser outra queixa, tá? Pode ser um formigamento nas mãos, uma alteração da sensibilidade. Fatores que agravam, que melhoram, que pioram esse paciente. As referências funcionais, isso também eu acho muito interessante, pessoal, para vocês na avaliação. Referência funcional. O que é isso? Então, perguntar para o paciente, vamos supor, no dia a dia dele, se essa queixa atual está limitando ele de fazer algum movimento, alguma atividade. Então, vamos supor, aquele paciente que fala, olha, faz tempo que eu não encontro um travesseiro para mim. Opa, aí a gente já pode ver que o quê? Está atrapalhando uma atividade dele, que seria o dormir, que é muito importante para que ele acorde bem no dia seguinte, tá? E muitas vezes o problema é ele trocou já milhões de travesseiro e não melhora. O problema está no travesseiro? Não. Muita gente pergunta, qual a melhor posição para dormir para o meu pescoço? Não sei. Qual a melhor posição para você? Ou seja, não sou eu que vou dar as diretrizes nesse sentido de como você vai dormir, a não ser que a posição que você durma é um fator agravante para piorar a sua dor. Aí tem que ter a intervenção do fisioterapeuta. Agora, desde o momento que eu perceba que, olha, eu durmo de barriga para baixo, mas não tenho problema nenhum, qual o problema de dormir de barriga para baixo com a cabeça rodada para um lado ou para o outro? Problema algum, desde que isso não gere sintomas associados, não esteja correlacionado com a queixa do paciente. Porque se isso estiver correlacionado com a queixa,
com certeza eu tenho que fazer adaptações aí, tanto ou ergonômicas para ele, ou então até enfim, na postura dele de dormir, tá? Então, isso é importante. As referências funcionais, então, como eu disse, às vezes, para eu trabalhar digitando, olha, percebo que dói quando eu estou digitando, ou seja, são referências funcionais, atividades do dia a dia dele que geram sintomas. Porque à medida que você for tratando e essa melhora for acontecendo de forma lenta e gradual, você vai perceber, depois você fala, ô, seu João, você ainda continua, como é que tá para dormir? Olha, para dormir, o senhor vem sentindo dor? Olha, venho, mas eu já não acordo mais como acordava antes. Então é importante você colocar esses detalhes, se o paciente sentia dor a noite inteira, se ele acordava, ou no trabalho, se era na hora que ele sentava. Tem uma escala interessante da gente mensurar isso, como que a gente chama de tempo 1, tempo 2, tempo 3, para a gente estabelecer grau de irritabilidade. Então vamos supor, o paciente fala para você, vamos lá, T1, T2 e T3. T1, tempo 1, é aquela queixa que aparece, vamos supor, o paciente fala que ele tem uma dor cervical, e ele diz para mim que essa dor ela aparece quando ele está sentado. Ótimo. Isso é um conceito, é uma estratégia do conceito Maitland de avaliação, tá? Essa dor aparece quando ele está sentado, tá? Então eu já tenho aqui o fator agravante para ele é a postura sentada. Em pé eu fico bem, ótimo. Então em pé ele está bem, mas sentado aparece a dor. Tá? T1, quanto tempo, a partir do momento que o senhor senta para a dor aparecer? Olha, eu sento, a minha dor aparece de imediato. Ou seja, um grau de irritabilidade alto. Tá? Eu sento, não, depois que eu estou umas 2, 3 horas, mais de 20, 30 minutos lá, umas 3 horas sentado, aí a dor começa a aparecer, um grau de irritabilidade baixo. Ou seja, o tempo 1, ele dá pra gente quanto tempo para essa dor aparecer, que esse mecanismo de estresse sobre o tecido é suficiente para expor a dor do meu paciente. T2 eu pergunto para ele, tá, ela aparece então logo de imediato quando o senhor senta. À medida que o senhor continuar sentado, T2, essa dor, ela aumenta ou ela fica igual? Ela chega a aumentar, se tornar insuportável, que o senhor tenha que sair da posição? Ela aumenta sim. Logo quando eu sento, ela já aparece, mas 20, 30 minutos eu não consigo mais trabalhar sentado, eu tenho que trabalhar em pé. Ou seja, o grau de irritabilidade alto, ele nem bem sentou, já apareceu. Ou seja, ali eu tenho um mecanismo que dispara os sintomas desse meu paciente. E a partir do momento que ele senta, ele não consegue permanecer muito tempo naquela posição. Tá? Então, esse seria o T2. Ou outro que me fala, não, eu sento, ela demora umas 2 horas para aparecer, mas esse último tempo aí, ó, ou então, ó, eu sento, ela dói, mas eu consigo passar o dia inteiro sentado, que não tem problema nenhum. Baixo grau de irritabilidade. Tá? Então, tudo isso já vai dando dados para a gente e é interessante isso constar numa ficha de avaliação. Mas, para isso, vocês precisam conhecer os conceitos e, como eu digo, formar a ficha de avaliação de vocês. Isso é muito importante. Eu não copiei ficha de ninguém. Eu peguei algo que eu achei interessante do conceito Maitland, do Mackenzie, e enfim, eu fui unindo essas fichas e montando a minha. Conceito Sirex, e assim eu fui montando a minha ficha de avaliação. Tá? Então isso aqui é importante. Mas você vai ver que vai estar dentro de um contexto geral, tem estratégias interessantes de uma, de outra. Tá? E por fim o T3, que seria o tempo 3, a partir do momento que essa dor, vamos supor, o senhor sentou, deu 10 minutos, ela ficou muito forte, o senhor levantou, que era um fator que aliviava a dor. Quanto tempo para ela melhorar? Ixi, aí essa dor vai pelo menos 1, 2 horas, grau de irritabilidade alto. Ah não, quando eu levanto, a minha dor passa imediato. Ótimo, grau de irritabilidade baixo. Tá? Ah, não, ó, eu levanto, ela vai uns 20, 30 minutos, aí ela vai aliviando e passa. Ou seja, tem um grau de irritabilidade nem alto nem baixo, mas intermediário aí de irritabilidade desse tecidual. Tá? Então, é mais um ponto interessante da avaliação. O T1, T2, T3, as referências funcionais, como eu te falei, número de episódios, esse paciente já teve muitos episódios ou não, seja do problema que for ortopédico, o tempo que está presente, a duração, se durante esse período, se é dias, meses ou anos, essa queixa atual dele, que ele te trouxe aqui, ela vem evoluindo de forma estável, melhorando ou piorando. É interessante para você saber a evolução da patologia, da queixa dele. Saber se essa dor ela tem uma origem radicular ou somática.
radicular, ou seja, já tem irritação de raiz nervosa, eu tenho alteração, posso apresentar alteração de sensibilidade, uma hipoestesia, uma hiperestesia, né, as parestesias em geral, alteração de reflexo e alteração de força muscular, então, que dão indícios para a gente de alterações já, uma dor radicular, de origem radicular, ou não, é uma origem de dor somática, tecido músculo-esquelético, tá? Então, cápsula, ligamento, articulação, disco intervertebral, tá? Eu posso ter dor local, dor referida, tudo bem? Então é isso, saber se a dor ela é radicular ou somática, se ela é local a dor ou se ela é referida. É uma dor, vamos supor, o paciente tem dor aqui, ele não tem dor no pescoço, mas o problema está aqui, porque na minha avaliação eu peguei. Que ele apresenta limitações quando ele faz alguns movimentos, isso reproduz a dor dele, ou um teste de compressão que eu faço para a coluna cervical. Então, todos esses detalhes já vão dando indícios para a gente, tá? Se essa dor dele é superficial no nível da pele ou se ela é profunda, se ela é superficial, eu já penso já em problemas mais, como eu disse, radiculares. Se essa dor do meu paciente, ela é contínua ou intermitente, ou seja, ela é contínua, o dia inteiro ela está presente, ela só varia de intensidade, para mais ou para menos, mas ela está sempre ali. Ah não, minha dor, ela é intermitente, ora ela aparece quando eu sento, vamos supor o exemplo que eu dei, e quando eu estou em pé, caminhando, ela some. Ou seja, e a qualidade da dor também, então o paciente, é interessante dar um adjetivo para essa dor, a dor que eu sinto aqui no meu braço é um formigamento, ou não, é uma pressão, é uma pontada, é uma facada, é uma queimação, tudo isso já começa a dar indícios para a gente do quê? Do tecido que lá está comprometido. Por isso é preciso estudar bastante, pessoal, estudar muito comportamento de sintomas músculo-esqueléticos, de dores referidas também, isso é muito interessante para vocês conseguirem fechar um raciocínio clínico que, como eu disse, vai atender, né, as necessidades do paciente na prescrição de vocês, tá? Então, basicamente é isso, tendo sempre um sinal comparável, como eu disse, eu percebi que o pior movimento do meu paciente é uma extensão, daqueles que eu pedi de rotação, as protrações, as rotações, extensão e flexão, eu tenho sempre um sinal comparável. Que é um sinal comparável? Eu vejo qual o pior movimento desse meu paciente. Olha, o pior movimento desse meu paciente é o movimento de olhar para cima. Por quê? Porque ele é o mais limitado, mas ele também, vamos supor, para baixo não vai nada, mas para cima ele vai pouco, mas é muito sintomático. Ou seja, esse é um movimento mais relevante, é um maior sinal comparável que eu tenho. Eu vou tomar ele com referência. Por quê? Quando eu estabelecer a minha conduta de tratamento, eu vou reavaliar os sinais comparáveis que eu tenho. Assim como a flexão limitada, a extensão. Então, por isso, vocês têm que tomar nota de tudo isso no exame físico de vocês também, tá? Desses pacientes, eu vejo se eles têm, é claro, as doenças associadas, eu vou ter que tirar todas as bandeiras vermelhas, possíveis fraturas, enfim, causas como malignas como câncer, tumor, tá? Os pacientes com dor contínua que piora durante a noite. Enfim, paciente que teve uma história de trauma e após o trauma começou com dor intensa. Paciente com dificuldade de movimento do braço, perdeu a força do braço após um trauma. Enfim, tudo isso já tem que dar um raciocínio para vocês não comerem bola e às vezes com testes específicos que possa machucar esse paciente de vocês, tá? Tomar uma aguinha aqui para dar uma hidratada, né? Quem não se hidrata, se mata. Enfim, história de acidentes, cirurgias prévias, se esse paciente já fez algum tratamento anterior também, os medicamentos que ele possa tomar. Aí eu vou fazer a inspeção da postura dele, ou seja, observar as alterações que esse paciente possa apresentar. Avaliação, então, depois eu vou para o teste também das vértebras, vocês podem todos pesquisar lá, pega a minha playlist Conceito Maitland, avaliação intervertebral com as PACs, PAU, PT, que são técnicas de pressão póstero-anterior unilateral, pressão transversas, ou seja, são técnicas que a gente utiliza na avaliação do paciente, tanto na avaliação quanto no tratamento.
avaliação dos testes de força, tá? Se necessário for, ver que esse paciente já tem queixa de perda de força. As amplitudes de movimento também de ombro, a gente sempre costuma associar para ver se esse paciente apresenta alguma perda. Testes especiais que vocês queiram aplicar, enfim, os testes para hernia de disco, enfim, as braquialgias em geral, os testes de sensibilidade, para saber se o paciente, caso ele tenha queixa correlata, se ele já apresenta alguma alteração de sensibilidade, e os testes dos reflexos. A postura de dormir também eu sempre pergunto, qual a posição que eles costumam dormir, e como ele acorda pela manhã, se melhora, igual ou pior, tá? Então, todos esses dados fazem parte da avaliação do paciente. A parte manual, vocês podem visitar a minha playlist, tá? Conceito Maitland. Tem lá um vídeo aula até sobre a técnica, da parte teórica e da parte prática da avaliação. Tem a coluna cervical lá para orientar vocês. E então, mediante todos os conjuntos aí, esses sinais e sintomas apresentados na minha avaliação, aí então eu vou traçar a conduta terapêutica que atenda às necessidades desse meu paciente. Boa tarde, Malévola, seja bem-vinda. Bonito nome, hein? De onde vocês são, tá? Quem tá chegando agora, por favor, deixa o nome de vocês, a cidade que vocês são, quem é fisioterapeuta ou estudante, sejam todos muito, muito bem-vindos, tá? Então, assim, pessoal, agora eu vou passar para vocês algumas das técnicas que eu costumo passar como autotratamento. É claro que isso vai depender de comportamento de sintomas de paciente para paciente, isso é muito relativo de caso para caso e precisa ser avaliado, como eu disse, minuciosamente. Ó, a gente está aqui brincando quase 1h20 falando de coluna cervical e não para, vai borbulhando ideias, temas e tudo mais. São muitas informações muitas dúvidas que quando a gente começa a explicar e a gente se aprofunda no tema, a gente vai embora. Realmente a cabeça vai longe, começa a vir muitas e muitas possibilidades. Bem, para coluna cervical eu gosto muito de usar uma toalha de rosto para tratamento. Porque com a toalha de rosto a gente vai conseguir fazer uma série de procedimentos que podem aliviar os sintomas. Lembre, então vamos supor, eu tenho um paciente com dor cervical em repouso, vamos supor. Ele está aqui, mas ele sente aquele incômodo. Um exercício que possa aliviar a dor cervical é o exercício de tração da coluna cervical, tá? Vou usar uma toalha, passo ela aqui sobre o meu pescoço, tudo bem? Então eu tenho a bainha da toalha, eu vou segurar ela. Lembra, eu posso pegar essa toalha mais para cima, posso pegar ela mais para baixo, posso ver o nível que eu quero tracionar essa toalha, tá? Então posso começar, ó, pela cabeça, desci, cair na base do occipital, segunda vértebra cervical. Eu vou segurar a toalha desta maneira, eu vou puxar ela. Lembra a angulação da faceta que eu coloquei no começo do vídeo? Aproximadamente 45 graus. É aproximadamente a tração que eu vou fazer. Eu mantenho a minha cabeça neutra e vou tracionar a 45 graus. Perdão, 60 graus. 45 graus a minha coluna cervical. Tá? E vou manter essa tração por alguns segundos. Os estudantes do Acre aí, Ariane, seja bem-vinda. E vou manter. E vou perguntar para o meu paciente se isso gera alguma mudança no sintoma dele. Se ele falar, olha, me alivia, ótimo. Eu vou pedir para ele manter aproximadamente 30 segundos a 1 minuto, relaxar e aplicar novamente. Olha, eu não vi muita diferença não. Parece até que piorou, tá? Então eu vou para um nível mais baixo. Pego um nível um pouquinho mais baixo, aplico a mesma pressão para frente e para cima e vou sustentar como se eu estivesse tracionando a minha cabeça e meu pescoço. E vou manter. Então, pergunto para ele, e agora? Mais leve? Ah, aliviou bem. Ah, não aliviou. Eu posso mudar um nível ainda e tracionar um pouquinho. Ah, minha dor é um pouco mais desse lado, então posso tracionar não reto, um pouquinho mais inclinado. Ou então para o outro lado. Ou seja, eu posso fazer uma série de tentativas no intuito de aliviar os sintomas do paciente. A ideia do tratamento é essa. É melhorar a mecânica caso ele apresenta
apresente alteração e aliviar os sintomas dele, caso ele tenha sintomas dolorosos. Para os pacientes, no caso, com outros padrões de queixa, aí é claro que eu tenho que fazer toda uma abordagem, mas nessa abordagem, paciente com uma dor localizada, o alívio dos sintomas é o suficiente para esse paciente. Tá? É claro que eu vou ter que ter uma abordagem sobre, lembra, a posição dele sentar, como ele dormir, conforme as necessidades dele. Mas então, por isso que tem que ser muito amplo. Uma avaliação, eu não posso... eu tenho esse diagnóstico... Não, jamais. Vou avaliar. Vou fazer um passo a passo. Eu uso uma sessão inteira, às vezes até 2 sessões. Na outra sessão, ainda quando eu for tratar esse paciente, já começar uma introdução, eu vou ainda coletar mais informações que eu não consegui pegar tudo na primeira consulta. Então, tem casos que são extremamente complexos e outros que são muito simples. Só de bater o olho, o paciente contar, a gente já sabe. Tá? Então, as trações cervicais, elas podem aliviar muito essas autotrações. Cabeça neutra, mantém o olhar no horizonte e só traciona. Os pacientes, às vezes, com cefaleia, as trações nesse sentido, costumam aliviar bem, tá? Pacientes com dores de cabeça de causa cervical. As cefaleias cervicogênicas. Só desço pela base do crânio, cheguei aqui e só puxo para frente. Mantendo uma boa postura, sentada, é claro. Tá? De preferência as costas sempre relaxadas. E sustento, isso costuma aliviar muito, às vezes, as cefaleias cervicogênicas. É bem interessante. Então, as trações cervicais ajudam muito os pacientes com dificuldade para rodar a cabeça. Vamos supor, o paciente não consegue rodar muito a cabeça para o lado direito. Passei a toalha. Se eu vou rodar para o lado direito, quem vai ajudar é minha mão direita, tá? A rodar para o lado direito. Anulo a minha mão esquerda. Por cima, eu pego a bainha com a minha mão direita, coloco aqui na direção da maçã do meu rosto, naquela angulação que nós falamos de aproximadamente 60 graus. Travei a minha mão esquerda, só a direita vai acompanhar a primeira rotação. Rodo. Parou o movimento da coluna cervical. No final do movimento, o braço agora vai ajudá-lo. E vai puxar até o limite. Sustento uns 2, 3 segundos e posso voltar. Rodo até o meu limite. No final, puxo então com a minha mão, com o meu braço direito, aumentando a rotação e volto. Posso fazer sustentado por 20, 30 segundos ou posso ir, uma leve pressão, e volta. Se fosse para o lado contrário, eu vou inverter todos os parâmetros. Quem vai rodar a cabeça para a esquerda? Mão esquerda. Anulo minha mão direita do lado contrário da toalha, passo a outra por cima, posiciono, rodo a minha cervical até o limite, no final, ajudo. Tá? Cuidar o paciente não rodar o tronco, tem que ser somente a cervical. E mantenho a tração da toalha nesse sentido, tracionando. E lembrando, eu tenho um eixo aqui, eu tenho que respeitar o eixo na rotação. Isso não pode acontecer isso. Ó. Perdeu o eixo, tá? Sempre respeitando. Uma outra estratégia que funciona muito bem para os pacientes com dor cervical é o rolo cervical. Para quem está acompanhando aqui, eu vou até deixar marcado aqui, basta vocês entrarem, procurem sobre rolo cervical. Aí é só colocar lá, procurar na minha playlist, coloca cita, rolo cervical e também rolo lombar. Vocês vão encontrar bastante informação, vocês vão ver que muitas vezes um rolo na lombar melhora a dor da cervical e o rolinho da cervical, que é o que vocês vão utilizar. Pessoal que está todos acompanhando a live, por favor, dá um joinha de vocês, avisa os amigos de vocês, tá? Quero todos vocês presentes, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está fazendo uma mega live aqui para vocês. Tá? Então, quem ainda não deu o joinha de vocês, fortalece, ajuda a fortalecer o canal, compartilha depois essa live ou algum outro tema que vocês possam encontrar que é interessante para vocês. Todos vocês são muito, muito bem-vindos aqui. Depois eu vou ler todas as mensagens de vocês com muito carinho,
tá? Mas eu preciso finalizar o tema e passar esses exercícios que eu queria passar. Aqui, conforme planejado, aqui então eu deixei para vocês depois procurarem sobre o tema de rolo cervical e o rolo lombar. Ambos podem ajudar muito vocês. Nesse vídeo ele vai estar explicando, então, vocês vão deitar. Esse rolo poderia ser com uma toalha, tá, pessoal? Pega uma toalha, dobra ao meio, peço para alguém segurar numa ponta, então eu vou enrolar essa toalha, vou fazer um rolinho. Essa toalha tem que ficar firme, por isso que alguém tem que segurar na outra ponta. Então, assim que eu tiver um rolo cervical, eu vou deitar sem. Principalmente os pacientes muito cifóticos vão precisar de travesseiros para pôr o rolo. Mas a grande maioria é só deitar na cama, sem travesseiro, e vai colocar o rolinho aqui na cervical e vai só relaxar. Isso já ajuda a tirar muito a tensão da coluna cervical. Então, muitos de vocês, depois vocês passam aqui, vocês deixam mensagem para mim, para falar como é que foi o uso do rolo cervical. Eu vejo que uma técnica extremamente simples pode ajudar muitos de vocês, tá? Rolinho cervical funciona muito bem, assim como o rolo lombar. Isso ó, sem pôr a mão no paciente. Tá? Então, o que eu digo, assim, fisioterapia é informação, a gente tem que propagar esse tipo de informação, porque são coisas extremamente simples, e o paciente, ele não precisa estar dentro da minha clínica para eu fazer tração, manual, muita coisa ele já pode estar fazendo em casa e vai ajudar o nosso tratamento, tá? Então, isso pode aliviar muito a dor dos pacientes que acompanham agora essa live com queixas cervicais, assim como de muitas outras pessoas, ou pode ajudar muito também aos fisioterapeutas na sua conduta, na sua prática, tá? E também, muitas vezes, esses pacientes também podem ter conforto com as retrações cervicais, que são os movimentos, lembra no começo da live, eu falei que a cervical alta ela é altamente especializada, principalmente nível C0, C1, que é a base do crânio com a primeira cervical, e a C1 e a C2, que é a atlas e axis. Então, o movimento de flexão crânio-cervical, que é aquele movimento que eu falei para vocês, bem posicionado o paciente de encaixar o queixo, esse movimento suave com a ponta dos dedos, o paciente faz um movimento ativo de encaixar o queixo e no finalzinho uma leve pressão com a ponta dos dedos. Esse simples movimento, sustentando uns 2, 3 segundos, sem exagerar na força, pode aliviar também muitos sintomas cervicais. Olha, sentado não está muito confortável. Vai deitado. Deita, coloca um travesseirinho baixo, tá? E lá você faz deitado. Dobra as pernas. Fica mais fácil ainda. Caso você perceba que o exercício ajudou a aliviar a dor e melhorar o movimento, é exercício que você vai fazer diariamente, tá? Então, o exercício aqui eu vou colocar para vocês também de, ó, retração cervical, que é do conceito 15, bem interessante também. Coloca meu nome, coloca essas informações que vocês já vão ter. Tá, pessoal? Então, basicamente, os exercícios que eu queria passar para vocês são esses, são exercícios extremamente simples, práticos, o paciente de vocês pode fazer em qualquer lugar e pode ter, enfim, um alívio dos sintomas, ó, um rolinho simples com uma toalha de rosto, isso já pode ajudar muito nas queixas dos pacientes de vocês. Eu vou responder uma das perguntas antes de finalizar, mas depois eu vou olhar todas elas, que são os pacientes com queixas de tontura de origem cervical. Eu, como deve ser do conhecimento de parte de vocês, ou grande parte ou não, a minha subespecialidade é reabilitação vestibular. Eu me apaixonei por essa área, eu trato hoje em dia muitos pacientes com queixas de tontura. Na sua grande maioria, queixas por problemas oriundos realmente da região vestibular, da região do labirinto. Mas, aí é que está o interessante. Por ser um apaixonado por ortopedia desde sempre, desde que eu me conheço, eu sempre explorei muito. Essa live vai ficar aí salva para vocês, tá? Vai ficar tudo disponível para vocês o material. Depois vocês podem ver direitinho, já coloquei algumas indicações de vídeos para vocês.
Depois eu vou colocar também dos snags cervicais, que também vai ser legal para vocês, tá? Já deixa eu colocar aqui, ó. Rotação cervical, snags, hooligan. Podem colocar exatamente como está aqui, ó. Ou extensão ou flexão cervical, snags, hooligan, cita. Tá? Alguns dos exercícios que eu passei para vocês hoje aqui estão todos descritos, é só colocar lá no meu canal, dar um pesquisar, que vocês vão conseguir todo esse material, tá tudo disponível e aberto lá para vocês. Então, assim, eu aprendi na minha formação, nessa parte de reabilitação vestibular, a avaliar muito labirinto, reflexos oculomotores, vestíbulo espinhal, enfim. Mas a cervical foi um tanto que ignorada nessa avaliação, um pouco que negligenciada. Porém, eu nunca deixei de, quando eu avaliava meu paciente, e na grande maioria das vezes, em algumas das vezes, esses pacientes apresentavam testes negativos, eu ia para a coluna cervical. E muitos desses meus pacientes, ao examinar a coluna cervical, com o conceito que eu vou colocar aqui depois para vocês colocam lá como vídeo, aula, conceito Maitland. Aí vocês vão procurar aula teórica e também tem a prática. Muitas vezes nessa avaliação intervertebral da PAC, PAU, eu encontrava às vezes as queixas dos meus pacientes. Isso era fantástico. Então o paciente, eu estava, só colocar aqui para carregar, que às vezes eu estava avaliando, tratando lá, avaliando meu paciente, não encontrava todos os testes negativos, e quando eu chegava em determinado nível cervical, o paciente agarrava na maca, pelo amor de Deus. Por quê? Porque começava a reproduzir os sintomas de vertigem dele. E ali a gente já tinha a comprovação, porque eu consegui reproduzir os sintomas, que aquela vertigem que ele apresentava tinha uma origem cervical, era uma vertigem cervicogênica. Então é muito comum isso também. Né? Então, às vezes, o paciente rodou, foi em otorrino, foi em neuro, foi em cardio, não acha o diacho aí da causa dele, da tontura que ele apresenta. E porque fez lá radiografia, tudo normal, isso não vai apresentar no exame de imagem. Mas quando a gente vai com o exame clínico, avaliando lá na parte do exame físico, a gente consegue reproduzir os sintomas do paciente. Então, é muito interessante. Eu tenho muitos pacientes com causas de vertigem, de tontura de origem cervical, muitos. Assim como pacientes com cefaleias, é muito comum. Uma paciente com queixas de ATM, com problemas cervicais. Então, a cervical pode influenciar em tudo isso. Paciente com túnel do carpo, que o problema não era túnel do carpo, o problema estava aqui na cervical, já tinha uma irritabilidade aqui de raiz nervosa. Tá? Então, dores de cotovelo, as epicondilites. Quanta epicondilite que não era epicondilite, o problema estava na coluna cervical. Então, é preciso explorar muito, é uma região que pode realmente ter dor local, dor referida à distância, tá? A região de ATM muito envolvida com coluna cervical alta, as cefaleias em geral, topo de cabeça, as laterais, região occipital, também é uma fonte muito comum de queixas desses pacientes com origem da coluna cervical. Bem, pessoal, eu me estendi muito mais do que eu imaginava, tá? A gente já está há mais de 1h30 nessa live. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Foi um prazer, assim, incomensurável estar com vocês. Foi muito bom mesmo. Confesso que eu tento fazer isso no meu dia a dia, mas é complicado. Eu tento gravar também os vídeos para vocês, alguns dos vídeos.
tento, enfim, dar atenção para toda a minha clínica, todo o suporte também operacional dela. Então, é um trabalho muito árduo, muito, enfim, mas eu gosto disso, sou apaixonado, não sei fazer outra coisa, a não ser trabalhar pela fisioterapia. Então, é muito, muito gratificante ter cada um de vocês agora aqui comigo. Muito obrigado. Peço mais uma vez para quem ainda não deu um like aqui, para vocês deixarem o like de vocês. Foi um prazer muito grande, um prazer enorme estar com vocês. Não consegui ver, é claro, todas as... Gratidão é toda minha, tá? Wellington está acompanhando desde o início da live. Enfim, e a todos vocês, muito, muito obrigado. É de coração que a gente faz isso. Pode ver, não veio do curso nenhum meus vídeos, nem nada. Realmente a intenção é levar conhecimento para vocês. Eu quero levar conhecimento para vocês, porque eu considero que muitas das queixas de muitos pacientes, ou até problemas simples que fisioterapeutas poderiam resolver no estalar de dedos. Eu me lembro na minha formação, eu não tinha dinheiro para fazer cursos caros, Maitland, Mulligan, Mackenzie, são os cursos que eu sempre sonhei em fazer, Syriax, enfim, isso só consegui fazer muito depois. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha, na minha época, enfim, um acesso tão fácil como vocês têm hoje de redes sociais, tanta gente que agora virou a febre das lives, aí sertanejo, fisioterapeuta, todo mundo fazendo live, enfim, hoje vocês têm um acesso muito fácil. Aqui no meu canal, nas playlists, vocês encontram, eu separei tema por tema para vocês, conceito Maitland, conceito Mulligan, Mackenzie, Syriax, enfim, liberações miofaciais, osteopatia, quiropraxia, enfim, uma infinidade de técnicas e ferramentas que eu utilizo na minha prática clínica diariamente, tudo aí aberto para vocês terem acesso livremente a hora que vocês quiserem, 24 horas por dia. Essa live que a gente acabou de fazer vai ficar tudo disponível. Eu acho que assim, o conhecimento, a gente não guarda pra gente, a gente propaga, né? Quem ensina, quem propaga quem ensina o que sabe, né, aprende com o que ensina, né? Quem propaga o conhecimento aprende com o que também ensina, né? Coralina, que falou uma frase similar a isso, tá? Mas é sempre um prazer muito grande poder dividir tudo isso com vocês. A ideia realmente é propagar o conhecimento aos 4 cantos desse mundo, onde quer que vocês estejam. Hoje mesmo recebi uma mensagem de um paciente do Japão, falando que, enfim, se beneficiou muito com técnicas que a gente... Claro que são brasileiros que se encontram nesses países. Depois eu vou fazer um vídeo de um relato de uma paciente portuguesa que mora na Noruega, que o filho dela teve uma fratura de cotovelo, e a gente reclama, às vezes, do serviço médico aqui do Brasil. Fora é muito pior, né, muito pior, em muitos países aí. E ela, então, sozinha, pelos vídeos, acompanhando, ela foi, não tinha para onde correr, ela procurou os profissionais que deram praticamente as costas para ela, ainda mais na época da pandemia. Falaram que ela nem precisava, o filho dela nem precisava de fisioterapia, ela foi lá e tratou o filho dela. E hoje o filho dela tem uma amplitude completa de cotovelo, sem rigidez, sem limitação, sem dor, graças aos vídeos do canal. Então, isso para mim é o mais satisfatório, não tem nada que pague isso. Isso para mim é o meu legado, né, aqui na Terra. Então, se eu um dia for embora daqui, mas ficou essa parte boa, enfim, um legado para todo mundo, onde eu pude ajudar muita gente com esses vídeos, isso para mim é o que vale, tá? Então, pessoal, meu muito obrigado, gratidão a todos vocês que acompanham o meu trabalho. Peço a todos que compartilhem meu canal com os amigos de vocês, para quem possa ser interessante, enfim, os temas que aqui estão contidos, porque tudo isso é feito realmente com muito carinho e, enfim, com muito amor para todos vocês. Um grande abraço, gratidão, saúde a todos. A gente se vê em breve, a live vai ficar salva. Podem deixar os comentários de vocês, sugestões. Depois eu prometo que eu vou ler uma por uma e quem sabe a próxima live que a gente volte a se encontrar aqui possa ser a sua, sobre o seu tema, mas na verdade a gente faz aquele apanhado com os temas mais importantes, juntando, enfim, as perguntas que às vezes são muito semelhantes.
Muito obrigado, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Até mais.